Olá, pessoal. É sempre uma enorme alegria falar para vocês, conselheiros de alimentação escolar. Quero aproveitar e dar parabéns por essa iniciativa de promover um encontro entre vocês. Vocês, conselheiros, devem encontrar dificuldades parecidas no seu cotidiano, no seu dia a dia. E estar juntos e discutir sobre essas dificuldades é uma excelente oportunidade para ir buscar soluções. Pensar junto as soluções é um bom caminho. Gostaria de dizer também que o FNDE vê com muitos bons olhos essa iniciativa, porque nós queremos que os conselhos ajam com independência, mas precisamos estimular essa independência e vocês, nessa atitude, estão conseguindo fazer isso. Portanto, parabéns. Eu sei, nós aqui sabemos que os conselheiros enfrentam diversas dificuldades. E elas são comuns, embora no sul ou no norte do país, elas são comuns. Os conselheiros, de maneira geral, têm os mesmos tipos de problemas. E o mais sério deles é a falta de apoio. É a falta de apoio não só para exercer o seu trabalho, mas também para encontrar aquele material mínimo necessário para a execução da sua tarefa, né? Falta o apoio da entidade executora, falta o apoio da entidade que vocês representam no conselho. Eu pergunto, quem de vocês que são conselheiros representantes de organização da sociedade civil, quem de vocês presta conta do trabalho de vocês para a organização que vocês representam? Eles chamam vocês lá para conversar sobre o trabalho? Isso mostra a dificuldade que é você representar uma organização, mas ela às vezes nem sabe daquilo que você está fazendo. Eu pergunto também para os professores, vocês conversam sobre o programa de alimentação escolar com seus colegas? Eles sabem a importância do programa de alimentação escolar? Pois é. Falta de apoio é um dos desafios que o conselheiro enfrenta. Sei também, nós aqui sabemos, que há muita falta de apoio também do gestor. As prefeituras, as cidades, hoje lutam com a falta de material para a execução das tarefas mínimas. O Conselho de Alimentação Escolar também tem essa pouca preocupação, também tem essa dificuldade, enfrentam também essa dificuldade. Na verdade, é como se matar um leão cada dia, como se diz por aí. Bem, esses problemas, eles precisam ser identificados. A gente precisa conhecer, mas eles não podem ser maiores do que a nossa vontade de resolvê-los. E uma das formas de resolver esses problemas, prezados conselheiros, é exatamente isso que vocês estão fazendo aí. Uma reunião em conjunto para trocar ideias, para conversarem e para verificar quais são as possibilidades de solução. Quero aproveitar essa oportunidade e esse momento para lembrar para vocês de 3 coisas. Em primeiro lugar, que vocês trabalham para o bem comum. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, gente, é uma conquista do povo brasileiro e é uma garantia para a segurança alimentar dos nossos meninos, dos nossos jovens, das nossas crianças. Essa população de jovem, de criança, é uma população estratégica, porque o futuro do país está na mão deles. Nós temos que cuidar disso agora. Então, trabalhar para esse programa é estratégico para o país. Segundo lugar, tenho que lembrar vocês que nós não podemos esquecer que a atividade do Conselho de Alimentação Escolar é uma atividade cidadã, é uma ação de cidadania. Cada brasileiro, cada brasileira precisa se dedicar ao bem comum, senão o país não avança. Em terceiro lugar, eu gostaria de lembrar que os problemas encontrados devem ser encarados sempre como desafios a serem superados. Jamais permitir que eles sejam maiores do que a nossa vontade de fazer e resolver. Aqui no FNDE, a gente sabe muito bem que tem 2 pontos que atrapalham até e perturbam os conselheiros de alimentação escolar.
são eles: primeiro, os procedimentos relacionados à eleição e à renovação do Conselho. E o segundo, o processo de acompanhamento da prestação de contas e a emissão do parecer conclusivo. Em relação aos procedimentos relacionados à eleição e renovação do CAI, preciso lembrar que isso é responsabilidade do gestor, não é responsabilidade do CAI. Mas o CAI tem sim um papel importante, que é fomentar, lembrar o gestor que ele precisa fazer esse trabalho de renovação e mobilizar e incentivar seus colegas para que esse trabalho seja realizado dentro do tempo hábil. Antes de terminar o mandato, lembre ao gestor que o mandato vai se extinguir e comece a desenvolver operações, comece a desenvolver ações para que outras pessoas se habilitem para a eleição e a formação de um novo conselho. Então, não é responsabilidade do CAI, mas o CAI tem sim um papel importante para motivar os seus colegas para continuarem a sua ação no Conselho de Alimentação Escolar. Agora, em relação ao processo de acompanhamento e prestação de contas, realmente é complicado porque requer um conhecimento mais técnico. A prestação de contas ela acontece todos os anos, uma vez por ano. A gestão ela faz a prestação de contas. O Conselho de Alimentação Escolar tem que apreciar essa prestação de contas, analisar essa prestação de contas. E ele vai fazer isso pelo meio eletrônico. O gestor faz a prestação de contas por meio de um sistema que é chamado SIGPC. Os conselheiros analisam essa prestação de contas por meio de um outro sistema, que é o SIGECOM. O primeiro acesso ao SIGECOM, quem tem é o presidente do CAI. Não se esqueça, presidente, você é responsável por isso. Mas o trabalho de análise da prestação de contas não é responsabilidade só do presidente, é responsabilidade de todo o conselho. Então tem que ter reunião específica para apreciar essa prestação de contas. E olha, presta atenção, se a prestação de contas for acompanhada durante todo o ano, quando chega no início do ano seguinte, que você tem que emitir o parecer, fica muito mais fácil de emitir esse parecer, porque você sabe exatamente o que está acontecendo. Todos os conselheiros devem acompanhar o programa em todo, fazer visitas às escolas, verificar os problemas que existem, buscar soluções para resolver esses problemas. E esse trabalho ele tem que ser compartilhado e dividido entre todos. Pensem bem, no conselho, qual é aquele conselheiro que tem habilidade para analisar contas? Sempre tem alguém que conhece. Às vezes, até uma dona de casa luta com tanta dificuldade para manter o orçamento que ela sabe bem como acompanhar as contas. Quem tem essa habilidade deve compartilhar com seus colegas, porque com isso todos serão habilitados a fazer a prestação de contas. Quer dizer, o conhecimento ele deve ser socializado. E para isso é preciso que o conselho atue exatamente como um grupo coeso. Então, se fortaleça como conselho. Procurem desenvolver entre vocês estratégias para que vocês sejam efetivamente um grupo. Nunca se esqueçam que duas cabeças pensam bem melhor do que uma só. Para finalizar essa fala, eu gostaria de lembrar que a organização do Conselho de Alimentação Escolar, ela se fortalece muito quando o conselho é um conselho organizado. Por isso, ter o regimento interno, ter um plano de ação, são estratégias fundamentais. Tá? Porque um conselho bem organizado sabe o que tem que fazer na hora certa e, principalmente, mostra para a gestão do programa, que ele é um conselho solidificado, é um conselho forte, que sabe onde quer atuar. E outra coisa que eu quero lembrar a vocês, a gente só gosta daquilo que conhece. Então é preciso que o CAI mostre a sua cara, mostre o seu trabalho. Quando chegar na escola, diga lá, olha, o CAI está aqui, o CAI visitou essa escola. Coloque um aviso na porta, no quadro de avisos da escola. Vá para a escola fazer uma visita com um jaleco, que tem um crachá de identificação, uma camiseta, alguma coisa que mostre para a comunidade daquela escola
que o Conselho de Alimentação Escolar está ali e que ele é atuante, que ele está acompanhando o programa. E por último, reafirmar mais uma vez que o FNDE vê com muitos bons olhos essa iniciativa de vocês aí no Rio Grande do Sul. Podemos afirmar que aí, no Sul, nós temos um exemplo de uma boa prática. E não se esqueçam nunca que estamos juntos. Bom trabalho, gente!